grosseiro. Vamos falar desses 3 tipos de erro, basicamente, né? Erro grosseiro, erro sistemático e o erro estatístico, um erro ao acaso. Esse último não convém nem chamar de erro. Mas vamos lá. Erro grosseiro é um erro onde você está fazendo uma leitura enviesada ou não está percebendo, né, a medida corretamente, etc. E tal. São coisas que facilmente a gente, aprendendo a fazer uma boa leitura dos instrumentos, e é como vocês viram, cada instrumento tem realmente uma maneira de fazer a leitura, a gente evita esses erros. Então, erros grosseiros são erros que, claro, vai acontecer. Erros sistemáticos, eles estão relacionados muitas vezes a uma teoria do experimento que é deficiente, ou a não percepção de algo que pode estar acontecendo. Está acontecendo, você não vê. Né? Então, também são coisas que você pode, olhando os resultados que você obtém fazendo um experimento várias vezes, você pode detectar, né, a existência desse erro. Ele vai fazer sempre você obter para mais ou para menos o valor da medida que você está, o valor da grandeza que você está se pretendendo medir. São erros mais finos do que os erros grosseiros, mas também eles podem ser evitados, podem ser reconhecidos e eliminados. E, finalmente, os erros estatísticos. Né? Isso vocês não conseguiram ver nesse experimento, porque ele é sempre. E se você fizer com um colega, você e o colega vão concordar. Né? Mas se você vai fazer uma medição de por exemplo, o tamanho de algo, né, com uma régua, aí começam a aparecer esses desvios, esses erros. Você faz uma medida, dá um resultado. Se você mesmo for fazer a medida com a mesma régua, possivelmente você não vai conseguir ver outra coisa, a não ser aquele resultado que você já viu. Mas se você deixar seu colega fazer, sem ver o resultado que você obteve, muito possivelmente ele vai encontrar um resultado diferente. Não é um resultado diferente. Não pode ser um resultado muito diferente. Se é um resultado muito diferente, houve um erro grosseiro. Mas o resultado diferente vai acontecer quando você vai lá na minúcia, assim, na maior precisão da sua medida. Por exemplo, uma régua milimetrada, a gente vai fazer uma atividade justamente com uma grade milimetrada. Uma régua milimetrada, você pode medir até meio milímetro. Vai lá, você está medindo o comprimento de uma folha de papel, aí lá, um extremo você botou no 0, ao outro lado, ali o outro lado, né? Está entre uma marca de milímetro e outra. Aí você vai dizer o quê? Se está entre uma e outra, você vai dizer que é meio, porque uma régua milimetrada, você não vai ter condição de poder supor, né, uma precisão, né, maior do que meio milímetro. Vocês estão me entendendo? Se ela está ali o meu resultado está entre 10,1 centímetros e 10,2 centímetros, eu tenho 3 resultados possíveis. 10,1, 10,2 ou 10,15 entre um e outro. No experimento que a gente vai fazer, né, essa atividade que a gente vai fazer, dessa aquisição de dados, acho que isso vai ficar bastante claro. Porque vocês vão fazer as medidas de uma mesma coisa e depois a gente vai comparar as medidas de diferentes grupos. Aí a gente vai poder ver como realmente esses valores eles se distribuem estatisticamente. Veja bem, essa incerteza, esses erros aleatórios, eles são inevitáveis, né? É impossível de você evitar. Se você faz uma medida sem levar ao limite a precisão da medida, pode ser que você não note. Ache que todos os valores que você obteve são o mesmo. Vou mostrar agora um exemplo para vocês, onde se faz uma medida de tensão. Vocês estão vendo? Uma planilha do Excel. Sim, professor.
Pois bem, então, você imagine que foram feitas 10, né? 10 medidas de tensão, de voltagem sobre um resistor, e foram encontrados esses valores, 241, 241, 241, e um décimo 242. Ora, isso aqui é um exemplo, né? Se eu tivesse feito essa medida, né, com o último algarismo do medidor, né, sendo 1, ou seja, na escala onde o último algarismo, que é o algarismo incerto, né, a unidade é volt, eu teria obtido esse resultado. Mas se eu faço essa medida com um medidor, né, onde ele tem maior precisão, eu vou mostrar aqui para vocês. Se, por exemplo, eu tivesse feito essa medida num voltímetro, numa escala onde o último algarismo fosse décimo de volt, eu teria obtido isso, por exemplo. Tá? O que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando aqui o seguinte, que se eu faço uma medição, tá, com uma imprecisão pequena, eu vou ter desvios nas medidas que eu fizer. Se eu faço uma medida mais grosseira, com uma precisão menor, aí essas variações não aparecem. A gente não quer que essas variações não apareçam, não. A gente quer que elas apareçam. Porque, com elas aparecendo, nós podemos saber qual é a variação delas em média. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai definir agora, né? Com um pouco mais de cuidado, estatisticamente. Né? O que é isso? O que é a média? E o que é o desvio, a incerteza, a maneira como os resultados se distribuem em torno da média. Se a gente olhar com óculos grossos, né? Ou se a gente olhar, fizer medida com medidas com precisão pequena. Precisão pequena é imprecisão grande, né? Se a gente faz, como eu mostrei aqui, se a gente faz medições com a precisão de 1 volt, isso é tudo praticamente o mesmo resultado. Mas quando a gente afina a medida, a gente vê que não são iguais os resultados e eles se distribuem, né? Queria saber se vocês estão acompanhando, se tem alguma pergunta a fazer. Tranquilo, professor, tudo tranquilo. Nenhuma pergunta, professor. Tudo tranquilo. Tá, pode fazer a pergunta. Oi. Não tinha uma pergunta? Não, professor, você está dizendo que está tudo certo. Ah, tá. Então vamos lá. E veja bem, o que é como eu estou falando, né? O resultado de um experimento em física, você faz um experimento para medir uma certa coisa, você nunca vai saber o valor dessa coisa que você está medindo, de fato. Né? Você vai encontrar um resultado que, nas condições que você obteve, é o melhor estimador para o valor da grandeza. É o resultado que você mais confia como o valor da grandeza. E, ao mesmo tempo, ele lhe fornece também uma estimativa da incerteza dessa medida. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque, de fato, veja, a gente não tem precisão infinita nas medidas. Não tem. Quanto maior a precisão de uma medida, como a gente viu, mais ela vai flutuar. Então, o que a gente precisa é ter essas duas coisas. Uma estimativa do valor e uma estimativa da incerteza. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, deixa eu concluir essa conversinha. Por isso aqui. O processo de medição fornece uma estimativa do valor da grandeza medida. Isso a gente supondo que existe, porque pode até ser que não exista, esteja variando.
o comprimento de uma régua de metal. É uma coisa que está variando. Ela sofre pequenas variações pela agitação térmica, né, dos átomos que constituem a régua de metal. Ela sofre uma certa variação do comprimento, né? Claro que se você não tiver uma medida muito precisa, com muitos algarismos significativos, você nunca vai notar isso. Mas, ou seja, antes disso, antes de você encontrar o limite onde o tamanho da barra realmente está oscilando, onde você conseguiria ver isso, existem outros, né, outros problemas, que são esses erros aleatórios, né? Então, além, né, da estimativa do valor, uma estimativa para a incerteza da medida. Então, isso é o que a gente vai chamar aqui, ó, X é representado pelo X bar, que é o valor obtido pelo experimento, e ΔX é a incerteza da medição. Tá? Eu defini aqui, chamei de R de X, a incerteza relativa, e a incerteza dividido pela média. Isso aqui que é importante para você ter uma ideia se o experimento é preciso ou impreciso, o que vai dizer é a incerteza relativa. A incerteza puramente não vai dizer se o experimento é preciso ou impreciso. Você tem que comparar isso com o próprio valor da medida. Nós temos, pode-se dizer assim, duas maneiras de estimar tanto o valor da grandeza como a incerteza dessa grandeza. Um dos métodos, é o que a gente vai falar agora, o outro vocês já fizeram, fazer uma vez só. E qual foi a incerteza? A incerteza é a que é dita pelo instrumento. Então, o instrumento lá, se você fez um instrumento onde ele mede centésimo de milímetro, a incerteza é meio centésimo de milímetro. Isso é quando você tem um método bem estabelecido de medição, né, no qual você confia e que você acredita que realmente as condições não vão mudar. Né? E então você vai lá medir a massa de um sistema, coloca, né, ele na balança, mede e anota. Né? Anota esse valor e a resolução dessa medida, né? Que é o último algarismo. Né? Quanto vale o último algarismo? Você faz apenas uma medida, não é necessário você fazer várias vezes. Isso acontece quando uma medida é reprodutível, né? Bem reprodutível. Outra situação, que é o que a gente vai explorar agora, é quando você, para obter o valor da grandeza, você deve fazer sucessivas medições. Tá? Você deve fazer várias medições para daí tirar uma média. Isso vai ser feito na atividade que eu vou apresentar a vocês hoje. Para determinar o que nós precisamos, que são as coordenadas de pontos, nós vamos precisar fazer a medida por vários experimentadores farão essa medida, cada um uma vez só, porque é aquilo que eu falei. Se você vê uma vez, você vai fazer de novo e vai encontrar a mesma coisa. Mas um colega seu vai encontrar outro. Quem está mais certo de um dos dois? Se um deles estiver muito errado, como é que a gente vai saber? A gente vai saber porque a gente vai ter alguns. Né? Vamos ter algumas duplas vão fazer a medição desses mesmos pontos. Então, nós vamos poder comparar e ver. Olha aí, ó, os erros estatísticos. Se tiver algum erro grosseiro, ele vai aparecer e vai poder ser corrigido. E erros sistemáticos, a gente vai ver na análise do experimento se a nossa teoria continha algum erro ou insuficiência. Então, sempre no experimento vai lhe dar quem é o valor da grandeza, x bar, e a sua incerteza. Tudo bem?
Então, vamos ver aqui a média. Né? Ó, você fez várias medidas. Qual delas é a melhor? Não, todas elas são iguais. A coisa mais justa, mais democrática que você tem é somar tudo e dividir. Né? Isso é a média. Tudo bem? Eu estou escrevendo aqui com dois símbolos e uma notação. Tá? V com barra, é muito usado para média. V entre esses colchetes aqui triangulares, né? Entre esses braquetes, também significa média, a mesma coisa. E aqui a definição de média. Na definição de média, a gente está usando o símbolo de somatória. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso. Símbolo de somatória. Se vocês ainda não viram o símbolo de somatória, as pessoas, quando veem, ficam assim, opa, eu nunca vi. Não, problema nenhum. E aqui está dizendo o seguinte, que você vai pegar, somar V1, V2, todos, até Vn, somar tudo, e dividir por N. O que o símbolo da somatória representa? Né? A somatória de 1 a N de VI é igual a V1 mais V2, todos até Vn. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Tudo bem, professor. Vamos ver, então, agora uma outra. Pronto, dá definido a média, vamos ver o desvio. Cada amostra, né, cada resultado é um, todos eles compõem a média, e o desvio de cada uma medida vai me dar uma informação sobre se esses resultados concordam bem ou se eles discordam, né? Se eles são muito diferentes ou se eles são praticamente iguais. Né? Então, isso é o desvio. Cada medida tem um desvio, que eu chamo de delta VI, que é, por definição, VI, o valor da medida, menos o valor da média das medidas. Tá? Então, isso é uma medida, digamos assim, é uma medida individual de quanto cada resultado se afasta do conjunto. Tá? Então, delta VI me dá quanto cada resultado VI se afasta da média. Agora, veja bem, se eu quiser saber trabalhar com uma propriedade das várias medidas, a primeira coisa que eu poderia pensar é fazer a média desses desvios. Né? Seria uma boa ideia. Acontece que ela não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia porque a média dos desvios é zero. Só de ver, né? Porque se o desvio é VI menos V médio, quando você fizer a soma, né, de todos os deltas VI, você vai ter a soma de todos os VI menos V médio. Né? E isso é zero. Então, vamos ao desvio ao quadrado. O valor do desvio ao quadrado é sempre positivo ou zero, né? É o que se chama um número positivo definido. Ele é maior que zero ou zero. Na pior das hipóteses, ele é zero. Então, se eu somar tudo, se eu fizer a soma de todos esses desvios, aí eu posso ter, sim, uma medida da dispersão, né? Uma indicação de como esses dados se distribuem em torno da média. Essa média dos desvios ao quadrado se chama variância. Variância dessa variável aleatória V, né? Delta V ao quadrado é a média, né, do desvio ao quadrado. É 1 sobre N, né? A soma de todos os desvios individuais, desvios ao quadrado individuais. Tá? Então, veja bem, nós já temos aqui dois indicadores muito importantes. O primeiro
é a média. O primeiro indicador é a média da distribuição. E o segundo indicador é a variância da distribuição. Dessa variância, nós vamos definir o que se chama de desvio padrão. Já vamos lá. Antes, eu quero só mostrar uma coisa aqui, que é o seguinte. O ΔV quadrado, claro, né? Isso, dá para saber que isso aqui é uma coisa positiva. Isso é positivo, claro. Todos eles são positivos, é uma soma de grandezas sempre positivas, então a soma toda é positiva. Opa, mas eu quero escrever aqui, ó. Isso é muito importante, isso é uma forma de escrever a soma dos desvios ao quadrado, ou seja, a variância ao quadrado, ela pode ser escrita, como vocês estão vendo aqui, como a média da grandeza ao quadrado menos a média, ou desculpe, menos o quadrado da média da grandeza. Essa expressão daqui, ela não é imediata, né? Você deve mostrar que isso ocorre. Professor? Diga, pode falar. Não, desculpa, é que o colega levantou a mão aí e eu sei que quando o senhor está compartilhando, o senhor não consegue ver quem quer tirar dúvida. Isso. Só lembrando aí que quando ele levantou a mão, mas... Daniel. Isso, professor. Primeiro, uma pergunta. O senhor grava essa aula ou não? Não. Não? Ok. Não. Outra coisa, professor. Eu só vou gravar a aula quando eu for fazer uma indicação exata de como é um exercício, se for o caso. Okay. Mas a aula mesmo não. Outra coisa, professor. Só para recapitular. O V com traço em cima é a média geral. É a média. É a média. E o VI... VI é uma medição. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos lá. VI é o valor de cada medida. Tá, vamos ver. Olha aqui, o que são os VI? O VI são aqui, ó, é o V1, V2, V3, V4, V10. Tudo bem? VI é cada medida. Que é a média. A média é o quê? A soma de tudo isso, né? Dividido por 10. Eu vou escrever aqui. Soma. Eu vou botar todos esses valores aqui. Dividido por 10. Isso é a média. 241,04. O que é o desvio de cada medida? O desvio de cada medida é o valor da medida menos o valor da média. Opa. Peraí, está errado aqui, para deixa eu fazer algo. Vocês sabem dar nome a uma célula no Excel? Por que isso é importante? Para usar em uma fórmula. Deixa eu mostrar aqui para vocês, já que eu estou aqui. Eu tenho essa casinha aqui, que é a média, tudo bem? Eu quero colocar essa casinha aqui na conta que eu vou fazer. Eu botei aqui B5, que é a tensão, menos B16, que é a média. Só que quando eu faço eu copio essa célula, ela vai procurar quem está em 17, 18, está errado. O que eu preciso fazer? Eu quero que em cada uma dessas linhas aqui pegue o valor da tensão medida, né? Que está na linha, na mesma linha. Então, aqui que é o 8, tem de pegar 7, tem de pegar 7. Mas eu quero que todas peguem o valor que está aqui.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um nome a essa célula. Eu vou chamar essa célula de média. Já está lá. Já tinha sido feito isso. O nome dela é média. Ok. Então, eu vou fazer aqui agora, ó, B5 menos B16, não. B5 menos média. Eu vou copiar isso para os outros. Aí. Ok? Isso é uma dica aí importante. Ó, vou fazer a soma? Eu fiz a soma aqui na MAR, mas veja bem, a gente tem. Vocês conhecem as funções estatísticas? Vamos começar a usar. Lá eu fiz a soma de tudo e dividi por 10. Mas é muito mais cômodo vocês usarem a função estatística chamada média. Média. Aí você vai colocar aqui o intervalo cuja média você quer determinar. Na verdade, eu não queria nem a média, eu queria só a soma mesmo, né? Mas eu aproveitei para mostrar, né, como faz a média. E vejam que deu zero, claro. Claro, era de se esperar que desse zero, de fato. Bem, Professor, esse último comando aí eu não entendi, não. Como assim deu zero? Pode voltar aí um pouquinho? Vou mostrar agora por que é zero. O desvio de uma medida é zero. Ou, desculpe, a média do desvio das medidas é zero. Por quê? O que é o desvio? É VI menos V médio. Ora, quando eu somo todos os desvios, o que eu estou somando? Eu estou somando todos os VIs, né, que dá N vezes a média, menos N vezes a média. Olha aqui a somatória, né, aberta. Eu tenho aqui a soma de todos os desvios, delta VI. Isso é a soma desses termos, VI menos V médio. Ó, V médio é uma constante. Então, a soma de I de 1 a N de V médio dá o quê? NV médio. V médio vai aparecer aqui N vezes. NV médio. E a soma de VI, todos VI, é NV médio. Então, isso deu zero, porque é o que se espera. Espera-se que a soma dos desvios seja zero. Não pode ser. Se você fizer e não der zero, é porque você fez alguma aproximação indevida. Pode acontecer isso. Você faz e depois você vai arredondando. Aí não vai dar zero. Pode não dar zero. Respondi? Ah, então no caso ali somou tudo, não foi? Aí deu zero. Tá bom, obrigado. Exatamente. Exatamente. Então, para o que eu estava falando, né? Os símbolos, né? O símbolo de média, eu uso tanto o símbolo dos braquete, né? Desses parênteses, né? Desses parênteses triangulares, como o símbolo da barra. Olha, aqui está escrito isso. Aqui eu estou dizendo que a média do desvio ao quadrado, né, a média do desvio ao quadrado, que é a variância, é igual ao quadrado, a média do quadrado, é importante o jeito que a gente fala, hein? A média do quadrado. Olha quem está dentro dos colchetes, né, triangulares. É o V quadrado. Então, eu faço a média de V ao quadrado. Menos, aqui é a média de V. A média de V ao quadrado. Então, você veja que a média, né, de V ao quadrado é diferente do quadrado da média de V. E aqui a média está escrita de duas maneiras diferentes, simplesmente, com o colchete triangular ou com a barra.
Então, o que a gente está determinando aqui? Vamos lá, voltar aqui na nossa planilha. Nós já vimos aqui. Já calculamos a média. Determinamos os desvios da média. Olhando assim, você vê que não são grandes, né? Esses desvios são todos menores do que 1 volt. São todos menores do que 1 volt em 240 volts. Então, esses desvios não são grandes. Claro que somando eles todos, a gente tem 0. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o quadrado. Vamos determinar, fazer o quadrado desses desvios para somá-los todos. Então, isso aqui é igual ao conteúdo ao lado elevado ao quadrado. Eu estou aproveitando, talvez a maioria de vocês já conheça bem o Excel, mas quem não conhece, um dos objetivos desse curso é mostrar também como se faz algumas coisas praticamente, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida do que eu estou fazendo, tá? Quiser fazer alguma pergunta, observação, esteja à vontade, ok? Então, a gente vai pegar aqui, vai reproduzir essa conta. Agora sim a gente pode encontrar a média. Mas eu não vou calcular a média aqui, não. Eu já mostrei para vocês, né, que existe a média, mas eu não vou calcular a média porque eu quero falar ainda do que a gente vai falar agora adiante, de desvio padrão. Então, eu vou somar tudo. Vou usar a função soma. Professor, rapidinho, esses valores que o senhor achou, foi em relação a quê mesmo? Não tá certo. Não entendi. Esses valores que o senhor achou, que selecionou agora aí, foi em relação a quê mesmo? É o quadrado do desvio. Ah, certo. Aqui é o desvio da medida, aqui é o quadrado do desvio. Ah, pronto. Obrigada. O que é isso daqui? Isso daqui é o delta VI ao quadrado. Tá? Aqui é o delta VI, aqui é o delta VI ao quadrado. Certo. Delta VI e isso daqui ao quadrado. Delta VI ao quadrado. Então, são esses dois. A média, tá? 0,12. Isso aqui é minha variância. Isso aqui é a variância. É a soma é a média do quadrado menos... desculpe, é o quadrado da média menos a média do quadrado. Isso aqui é a variância. Isso aqui é a média dos desvios. Tá? Então, aqui é delta VI. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Espera aí. Que é o delta VI. Tudo bem? Alguém entrou, alguma coisa? O 0,12 ali é a variância, né, professor? É. Que é a soma do delta VI quadrado. Exatamente. Exatamente. Vale. Não, na verdade, é a média. A média do delta VI quadrado. Ah, certo, certo.
que aqui a gente calculou como VI menos V médio ao quadrado, mas como eu estou dizendo também, pode ser calculado como V ao quadrado, vou mostrar isso aqui para vocês. V ao quadrado menos a média de V ao quadrado. Não, desculpe, eu estou fazendo errado aqui. Peraí. Estou fazendo errado. Já que eu comecei a mostrar isso, eu vou continuar. Peraí. Eu vou fazer aqui uma coluna que é o volume ao quadrado. Vou fazer aqui agora, então, a média volume, desculpa, que volume? Da tensão, né? Eu estou falando a média de V a média de V ao quadrado. Nós encontramos aqui quem é o ΔVI quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui o seguinte, né? A média do quadrado, que já está aqui, menos o quadrado da média. Vamos ver o que é que dá. Isso aqui é igual a média do quadrado menos o quadrado da média. É justamente a mesma coisa, tá? É aquela expressão que eu estou mostrando para vocês. Bem, a partir da variância, então, a variância dessa estimativa de como ela se dispersa, né? A raiz quadrada da variância, em particular, é o que se chama desvio padrão da população, e existe uma outra grandeza assemelhada ao desvio padrão da população, chamado desvio padrão da amostra, né? Que ambos são estimativas de incertezas da distribuição. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre um e outro, e o que a gente deve usar. Tá? Então, a variância. Né? A variância, vocês veem que ela tem uma unidade que é o quadrado da grandeza. Né? Então, para você poder comparar, né, com a própria grandeza, você tira a raiz quadrada, né, da variância. A raiz quadrada da variância é o chamado desvio padrão da população. Tá? Ele é a média dos desvios ao quadrado, ele é justamente a raiz quadrada, né, da média dos desvios ao quadrado, é justamente a média da variância. Há uma razão estatística para você definir população ou amostra, que é o seguinte. Quando você tem uma amostra, é algo que esgota Desculpe, uma população esgota um certo número de coisas. Né? Você vai fazer uma medida sobre uma população. Por exemplo, você quer saber qual é a altura média dos alunos de uma determinada sala de aula. Então, você faz a média de todos que estão lá, mede a altura de todos os alunos, depois divide pelo número de alunos, você tem a média daquela população, a média daquelas pessoas que estão lá naquela sala de aula. Agora, se você quer fazer a média de uma população em geral, né, o que você vai fazer? Você quer estimar, quero dizer, você quer estimar
a média, digamos, das pessoas entre 13 e 15 anos de idade no Brasil. Você não vai medir todas as pessoas de 13 a 15 anos de idade. Você vai pegar alguns. Então, essas pessoas, essas medidas que você está usando, elas não esgotam a população. São apenas uma amostra da população. Nesse caso, você deve usar o que se chama desvio padrão da amostra, que é, ao invés de dividir a soma de todos os desvios ao quadrado por n, no desvio da população, eu divido por n menos 1. Tá? Então, a razão estatística para isso, eu não vou discutir isso agora, mas tem a ver com a consistência dos dados. Na verdade, se você usou N dados para determinar, para fazer sua estatística, N dados você já usou para determinar a média. Então, daquelas N determinações, N grandezas independentes que você tinha medido, uma você já usou para determinar a média. Então, agora você não tem mais, para determinar o desvio, você já não tem mais N grandezas independentes, você tem N menos uma grandezas independentes. Essa justificativa, que eu não vou entrar em muito detalhe estatístico, mas se vocês quiserem conversar um pouco, a ideia é essa. No caso que nós estamos fazendo experimentos para determinar o real valor de uma grandeza, nós temos uma amostra, né? Porque a população seriam infinitas realizações do experimento. Então, nós temos sempre uma amostra, então, nós vamos usar o desvio padrão da amostra e não o desvio padrão da população. Como é que a gente faz isso? Desvio padrão. Isso aqui já é o desvio padrão da população. Tá? Aqui já foi, né, calculado também de outro modo. Eu vou agora colocar aqui a fórmula, né? A fórmula do Excel. Isso aqui é igual a DESV PAD P. DESV PAD ponto P. De quê? Disso daqui. Professor? Oi. O senhor pode disponibilizar essa tabela depois para a gente ter referência? Sim. O que aconteceu aqui? Ele é o contrário. Professor, eu me perdi um pouco. O DESV-PAD, né, eu acho. É para quê ele? É o desvio padrão. Ah, sim. É o desvio padrão. Só que eu estou vendo aqui que não deu certo. Vamos ver o DESV-PAD A. O DESV-PAD A é o da amostra. É o que deveria ser. Não, por que ele não está dando certo? O que eu fiz aqui errado? A média. Vocês veem que o DESV-PAD A é maior do que o DESV-PAD P. Agora, por que ele não deu certo? Esse DESV-PAD, ele calcula o da amostra ou da população, professor? O P é o da população. O A é o da amostra. Eles estão dando 3 vezes menor. Por quê? Contagem é 10. Acho que é o -1, não, professor? O N-1 no denominador.
O N menos 1 vai dar o 36. O N é o 0,34. Professor, depois você pode explicar esse N e o N menos 1, porque eu não entendi direito. É a prescrição que a gente vai usar. Tá? Na verdade, você vai usar o desvio padrão da amostra. O desvio padrão da amostra é a raiz quadrada. Ah, é que eu não tirei a raiz quadrada. Olha que bobagem. O que deu errado? Claro, não tirei a raiz quadrada. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada, desvio padrão da população. É a raiz quadrada da variância. Isso aqui é a variância. Né? Delta VI ao quadrado sobre N, a variância. O desvio padrão da população é a raiz quadrada da variância. O que a gente tinha calculado aqui? Aqui eu não calculei aqui a raiz quadrada da variância. Aqui eu calculei a variância. Não é? É a soma dos quadrados dividido por 10. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Né? Só que eu fiz o C16, né? Que é a média dos quadrados, menos o quadrado da média, deu 0,12. Mas o que eu tenho de fazer aqui, para encontrar o desvio padrão ou o desvio quadrático, eu preciso ainda achar a raiz quadrada, tá? Disso daqui. Quem é a raiz quadrada de 0,12? Raiz aqui. Se aumentar o número de algarismos, isso mesmo. Tá? Por outro lado, vamos ver quem é o desvio padrão da amostra. Né? Isso aqui foi o desvio padrão da população. O desvio padrão da amostra é quando eu vou dividir por N menos 1. Então, eu posso fazer a conta toda aqui de novo. Né? Posso pegar isso aqui e dividir. Isso aqui é igual a raiz de isso tudo aqui, que é a soma, né, dos quadrados, dividido por 10, não, dividido por 9. Né? Dividido por 9, porque é dividido por 10 menos 1. Tá? Espera aí. Isso aqui foi a média do quadrado. Ah, isso aqui já é a média. Desculpe. Já é a média. O que eu tenho de fazer? Não, então não é a raiz, não é aqui que eu tenho de usar. É a soma de todos esses quadrados. Vou mostrar para vocês. Raiz da soma desses quadrados todos. Dividido por 9. Isso é... Ah, sim. Peraí. E aqui eu tenho de tirar... Vou fazer uma confusão danada, me desculpe. Mas aqui eu ainda tenho... Desculpa. Não é isso que eu vou dividir por 9. É a soma dos quadrados menos o quadrado da soma
ao quadrado tudo isso dividido por 9. Eu não encontrei o erro, não. Eu vou adiante. Tá? Vou adiante porque as coisas começam a ficar chatinhas aqui e não é o essencial, né? Depois vocês podem fazer isso e ver essas relações, né? Mas o importante que a gente está vendo aqui é o seguinte, que o que a gente deve usar, vamos usar ele aqui, o desvio padrão da amostra, desculpa, vou tirar isso daqui, onde a gente está colocando o desvio padrão da amostra, que é o desvio PAD, PAD A, aqui está a amostra, ele é, como a gente vê, maior do que o desvio da população. É esse que a gente deve usar, o desvio padrão da amostra. Esse procedimento, deixa eu mostrar aqui para vocês que a gente tem não. Aqui, logo depois do teste de leitura de paquímetro e de micrômetro, né, eu tenho é um resumo, né? É o resumo do que eu estou falando aqui, né? E com não é um texto, também não é uma planilha, é algo que está no meio entre um texto e a planilha. Tá? Estou mostrando aqui como você calcular. É claro que a gente vai usar sempre as ferramentas estatísticas da planilha, né? Mas para você ter uma ideia do que a gente está fazendo, é isso aqui. Tá? Que define o I, é o índice de cada medida. O XI, cada valor de XI. A partir daqui você soma, né, e vai calcular a média, né, a partir da soma dos XI. As incertezas, né, os desvios individuais, o XI menos o X médio. O delta XI quadrado. O XI ao quadrado. Né? Você fazendo aqui, você vai fazer as médias, né? Vai encontrar a média de X, a média do delta XI, você vai ver que é 0. A média do delta XI ao quadrado é o desvio padrão. A soma de todos os XI ao quadrado, né? Para demonstrar que a variância é sempre positiva. E aqui você tem essas, né, a definição de cada uma delas. Tá? O desvio padrão, que a gente simplesmente chama de desvio padrão, é o desvio padrão da população. Né? O desvio quadrático médio, que é o desvio padrão da população. Né? O desvio padrão, o CIO é o desvio padrão da amostra. Desvio quadrático médio, desvio padrão da população. E aqui o desvio padrão da média, que é algo que tem um pouco mais sofisticado. Eu não vou entrar para discutir isso agora.
Tá? Então, essas grandezas, elas estão definidas aí. Eu vou colocar aqui disponível, né, esse texto que eu estou mostrando para vocês. Tá? E, para concluir, né? Para concluir, uma vez que a gente determinou o desvio padrão, né, da amostra, nós vamos assumir, tá? Só para concluir, que a incerteza da grandeza será o desvio padrão da amostra. Tá? Por tudo que a gente vê, nós vamos definir que a incerteza da medida calculada de acordo com esse procedimento é o desvio padrão da amostra. Tá? Observe que esse ΔV está significando, né, o SV. Tá? Não é um VI menos um V médio. Tá? E a incerteza relativa, portanto, é ΔV sobre V. Bem, qual é a atividade que vocês farão durante essas 2 semanas? Um instantinho só que eu vou fazer aqui a chamada. Eu não vejo todo mundo, não consigo ver todo mundo. Pensando aí, Jota. Oi. Eu ainda não descobri como fazer a chamada. Vai no convencional mesmo por enquanto, professor, chamando, né? Não, eu vou fazer o seguinte. Agora, peraí, agora eu consegui. Estão todos aparecendo. Não, se eu for chamar um por um, a gente termina a aula agora. É que eu estou com 2 alunos aqui que eu não consigo identificar. Eu já vou falar sobre isso. Peraí. Aí ele sai completamente do... Vamos ver se eu consigo. É isso, a turma é tão grande que eu não consigo nem fazer uma chamada para a turma. Eu vou pedir o seguinte para vocês: que vocês escrevam o nome no chat. Agora. O professor tem um porém também. Acho que aí no Meet tem um negócio de uma quantidade de linhas, e aí talvez nem todo mundo consiga colocar o nome na lista. Eu vou, na verdade, não é o chat, espera aí, eu vou abrir na verdade, é um bloco de notas que eu tenho de abrir, não é isso? Porque o chat depois ele... É um form. Ah, entendi.
Cadê? Ó, pessoal, que estão colocando não vai adiantar, viu? Desculpe, não vai adiantar porque depois o chat ele desfaz. Ou eu tenho como salvar o chat? Professor, por que o senhor não faz, desculpa interromper, por que o senhor não faz um forms no Google para poder a gente ir preenchendo? A gente bota nosso nome e depois já vai aparecer para o senhor. Pode ser. Francisco aqui falou, se tivesse gravando, eu teria o chat ficaria registrado? É? Sim, Isso, ele professor. salva como docs. Ele salva como arquivo no Word e fica no Drive junto com a gravação. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro passar porque a gente vai falar agora da atividade. Tá? Então, eu vou começar agora a gravar. Bem, eu estou gravando, tá? Todos estão informados, então, que eu estou gravando. Agora, então, vocês podem colocar o nome no chat, não é isso? E o chat fica registrado. Tá, quem foi que levantou a mão foi o João Vitor. Diga, João Vitor. Professor, desculpe, você olhou o e-mail da outra vez que você gravou? Você recebeu algum e-mail do Google Meet? Não. Agora? Não, você lembra aqui na outra aula, umas 2 semanas atrás, eu falei para você testar, gravar a aula e ver se recebeu algum e-mail do Meet? Não recebi, não. Eu fiz a gravação, não foi? Foi. Aí lá não constava nenhuma lista com os nomes, não? Não. Só o vídeo, foi? Só o vídeo. Não entendi. Bem, vamos lá. Vamos, então, falar sobre a atividade. A atividade é a seguinte. Nós temos aqui, estão vendo aqui? Isso é uma foto de um experimento de hidrodinâmica. Não é o tema do nosso curso aqui, hidrodinâmica, mas é uma aplicação, né, do movimento retilíneo uniformemente variado. É uma aplicação de movimento de projétil, né? É um lançamento que a gente tem aqui, a água jorrando por um tubinho, uma diferença, uma coluna de água, dá para ver aqui na fotografia quando você abre. Isso provoca uma pressão, há uma diferença de pressão sobre um tubinho e a água jorra. Ela sai com uma velocidade inicial, né? É a velocidade do jorro da água. Se esse tubinho está horizontal, isso é um lançamento horizontal. Né? A água é lançada com determinada velocidade e cai. Né? Bem, o que vocês vão fazer? Vocês vão... Eu tenho aqui 5 fotos. Vocês vão se organizar em duplas. Aí, cada um da dupla escolhe um e pega a data de nascimento, o dia de nascimento, e divide por 5. O resto dessa divisão é a foto que vocês vão analisar. Por exemplo, vamos ver essa foto. 0. Alguém que nasceu no dia 25, por exemplo. Ou que nasceu no dia 20, como eu. É 20 dividido por 5, resto 0, não é isso? Ó. Vocês estão vendo o detalhe? Cada uma dessas fotos tem 8 pontos que estão marcados em verde. Essa quadrícula é milimetrada. Em cada foto eu marquei também a origem. Né? Opa, vamos considerar a origem. É a boca do tubinho. Nós vamos considerar que isso é a posição 0, 0. É o mais razoável, né? E aí vocês vão medir a posição X
e a posição Y de cada um desses pontos. Aí vocês vão ver que realmente cada um de vocês vai fazer uma medida diferente. A variação vai ser meio milímetro para mais ou para menos, ou talvez 1 milímetro. Se tiver uma variação grande, a gente vê que pode ter acontecido um erro sistemático, aí a gente corrige. Tá? Essa é a ideia. O que vocês vão fazer com esses resultados? Esses resultados, cada dupla vai obter, portanto, considere o 00 também, né? Então, observem que aqui eu tenho um conjunto de 9 pontos, considerando o 0, a origem, 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, né? O 00 mais os 8 vocês vão medir. Então, cada dupla vai ter uma tabela, tá? Com os valores de x e y correspondentes à sua foto, a foto que lhe foi atribuída. Aí vocês vão fazer o seguinte. Olha aqui, ó, planilha coletiva, resultados da turma, ela já está aqui. Eu vou mostrar por cima. Medição, né? Logo depois da estatística da medida, é o último item. Vocês vão encontrar a atividade estatística da medida. Então, essas fotos. E aqui a planilha coletiva. Quando você abrir a planilha coletiva, você vai para uma planilha que está no Google Drive. E eu compartilhei ela com vocês. Se por acaso vocês não tiver compartilhado, né, vocês me dão um toque. Tudo bem? Aí, veja bem, nessa planilha, eu tenho 5 abas, uma para cada foto, e eu tenho alguns lugares para a dupla colocar. Então, identificação da dupla. Adão e Eva. Foto analisada, 0, né? 0. Bota aqui. Analisada, 0. Eu coloco isso aqui e tendo foto embaixo também, que é para evitar, porque às vezes a gente erra mesmo. Quer botar e bota no lugar, mas aí quando você vai colocar a foto analisada, você bota 0. Se foi. Aí depois a gente vai ver, olha, estava no lugar errado. Tudo bem? Então é importante, por isso que eu coloco duplamente, né, essa redundância sobre a informação da foto analisada. Cada um de vocês, então, vai preencher uma dessas, da sequência. Vai colocando, eu coloquei aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 5, eu tenho 25. Espaço aqui para 25 duplas. Caso precise, mas caso tenha esgotado, é só copiar e acrescentar. Tá? Então, cada dupla vai fazer isso. A partir daí, a gente vai calcular a média e o desvio padrão do X e do Y, né? Dos pontos de cada foto. Ô, professor. Então, a gente tem que achar a posição X e Y de cada pontinho daquele verde, né? Exatamente. Tá bom. Só isso mesmo? E colocar na planilha. Tá bom, obrigado. Colocar na planilha. Professor, eu não entendi. Cada planilha a gente vai colocar. São 5 planilhas, já pensei 5 planilhas com resultado. Eu não entendi bem o preenchimento das planilhas. Você faz parte de uma dupla. Não é? A sua dupla vai colocar nesta planilha, na aba que lhe corresponde, você pegou a foto 3. Então, você vai colocar na aba, né? Na aba da foto 3. Cadê? Tá aqui, peraí. Na foto 3, você vai lá e vai colocar o nome da dupla, a foto analisada 3, tá? E aí você coloca o que você achou, o que você e seu colega acharam, para cada para as coordenadas X e Y de cada um desses pontos.
Só em uma planilha só. Entendi. Só em uma planilha. Todos vocês vão colocar as informações em uma mesma planilha. Por isso a gente vai poder analisar o resultado geral da turma. Por isso a gente vai poder fazer a média e teremos resultados melhores, porque ao invés de usarmos a estimativa de uma única dupla, nós vamos encontrar valores que são melhores, porque foram feitas mais medidas, que dão mais consistência à média, e permite determinar qual é a incerteza. Tá? Se você faz apenas uma medida, você não sabe qual é a incerteza. De fato, você não sabe qual é a incerteza. Você vai dizer que a incerteza é mais ou menos meio milímetro. Não é um vídeo, João Victor, não é um vídeo, é uma foto. Ô, professor, aqueles quadradinhos pequenininhos, vale quanto? Milímetro. 1 milímetro? Milímetro. As quadrículas são milimetradas. Aí cada quadrinho daquele é 1 milímetro. É 1 milímetro quadrado. Cada quadrinho daquele é 1 milímetro quadrado. Milímetro em X e milímetro em Y. Diga que foi para o João Victor. Tá... Agora, o professor, uma dúvida. Cada ponto daquele é uma medida correspondente para X e para Y individual? Dupla. Cada dupla vai fazer X e Y de todos os pontos, entendeu? Não é isso, mas no caso, cada ponto ali é uma medida correspondente para o eixo X e para o Y. Um ponto ali tem uma medida em cada um das coordenadas. Exatamente. Nós estamos determinando as coordenadas de cada um dos pontos. Só o primeiro que a gente já sabe. Por quê? Porque é a nossa origem, a nossa referência é aquela cruzinha vermelha, que nós estabelecemos como a origem, 00. Diga, Joana. Professor, o senhor só poderia, porque eu não sei se eu entendi certo, para escolher a foto, divide o dia do seu nascimento por 5. E aí usa o resto. Okay. Qual é o dia do seu aniversário? 3/7. 6. Então, 3. Tá. Isso. Então, dividido por 5, resto 3. 3 dividido por 7. Você é 6/7, não? 3 de julho. 3. Isso. Então, é o dia 3. Uhum. Você vai dividir por 5. Entendi. É o resto do dia do seu aniversário dividido por 5. Ok. Tranquilo. Aí pode ter 0, 1, 2, 3 ou 4. No seu caso, é 3. Professor? Diga, quem está falando? Quem está falando é Jefferson. Diga, Jefferson. Desculpa, eu queria fugir um pouquinho só dessa discussão da atividade e perguntar ao senhor, essa é a segunda aula de laboratório que está tendo, correto? Essa é a segunda aula síncrona. Síncrona. Essa é a terceira aula no total. Entendi. Com relação, no começo da aula, eu vi que o senhor estava comentando a respeito de uma atividade que foi passada na primeira aula. Você entrou agora? Isso. Para aqueles alunos que não estavam matriculados ainda. Vamos fazer, claro. Certo. A primeira Ok, então. Deixa eu mostrar para vocês onde é. Eu ainda vou... E aí a segunda coisa que eu queria pedir para o senhor é para o senhor colocar, mais uma vez, eu não sei, acho que eu perdi aqui, eu estava no celular, entrei no notebook, eu perdi o e-mail do senhor para solicitar a inclusão no... Perfeito, eu vou passar. Então, veja bem, olha aqui, você vai entrar, medição é o primeiro tópico, é o tópico onde a gente está. Né? Então, o que a gente já fez? A gente chegou a fazer, né, aqui, esse teste de leitura de paquímetro e de micrômetro. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer tem os simuladores de paquímetro e de micrômetro que você vai mexer, aprender como move, como mede, como lê as coisas, né? E depois você vai fazer o teste de autoavaliação. A autoavaliação é um teste que você faz um download e aí você manda. Né? O que é a atividade? Você vai fazer, com esse simulador, você vai fazer 3 leituras
seguidas, bem-sucedidas. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou abrir aqui aleatoriamente. Então, Kevin, por favor, me empreste aqui o seu resultado. Olha aqui. Né? Ele fez a medida, fez três medições, né? 3 certas e nenhuma errada. É isso que eu quero. Mas aqui tem só o paquímetro. Não, aqui tem o micrômetro, desculpe, o micrômetro e o paquímetro. Tá. Mesma coisa, fez 3 corretos. Se você errar uma, você faz de novo. É uma brincadeira fácil, é fazer uma brincadeira mesmo. Não, e aí bem. Manda para cá. Entendi, tudo professor. Bem? Beleza. E aí vai dando uma olhada no resto, porque a gente vai... Hoje, então, a gente continuou essa unidade de medição. Né? Nós vamos continuar ainda daqui a 2 semanas. Né? Onde nós vamos, então, analisar, vamos fazer as médias e vamos começar a analisar uma coisa muito importante, que é o conteúdo que vejo. Hoje a gente falou aqui dessa média de desvio de uma medida, a estatística da medida 1, e depois, na próxima aula, vamos falar da estatística da medida 2, que é a relação entre variáveis, que é o que a gente vai fazer com esses dados. Isso aqui é o que é uma parábola, não é? Nós vamos encontrar qual é a relação matemática entre esses pontos. Por quê? Porque a relação matemática entre esses pontos, conhecida a aceleração da gravidade, vai nos dar qual é o valor da velocidade. Então, o que nós vamos fazer com esses dados, que vocês estão obtendo agora, em primeiro lugar, é tratar eles, fazer a estatística, etc. e tal, como uma parte mesmo assim, né? De pegar na massa e fazer a medição em si e fazer as médias que serão feitas, né? Mais adiante. Mas o objetivo final é encontrar a relação aqui entre a variável y e a variável x, relação essa que vai nos dar a velocidade do jogo. Então, vamos fazer esse é o objetivo desse experimento. Professor? Diga. Por favor, quando o senhor puder, o senhor coloca no chat aí o link do Moodle. O meu... Está no site o quê? O endereço do Moodle? Isso. Tá, eu vou botar. Juntamente com a chave, por favor. Ô, professor, por favor, só reforce mais uma vez aí a questão da idade, da divisão por 5 aí, da data do dia de aniversário. Você nasceu. O dia que você nasceu, divida por 5. Pegue a foto que é o resto dessa divisão. Ah, então o resultado dessa divisão é correspondente à foto aí, né? É. Qual é o dia do seu aniversário? 14. 14. 14 dividido por 5, o resto? Dá 2,8. Não, o resto da divisão. Ah, 14 dividido por 5. Qual é o resto? Divisão inteira. Você não conhece mais divisão inteira? Resto 4, professor. Resto 4. Ah, certo, entendi. Ok? Exatamente. Da 2 sobra 4, o resto 4. Aqui está olha aqui, ó. Guilherme já colocou aqui também. Ah, colocou a chave de inscrição, ótimo, porque eu não lembrava ela direito. Por isso que eu estava pedindo para vocês fazerem me mandaram isso e eu perdi essa chave. Eles mandaram só em um lugar, no envio. Ótimo. Vocês podem fazer com a chave, ou, como eu falei para vocês, mandam para o meu e-mail. Vou colocar de novo o meu e-mail aqui. Tá? Diga, João Vitor. Professor, desculpa incomodar de novo. Qual seria a origem do sistema cartesiano mesmo, só para... É aquela cruzinha lá. A cruzinha, né? Então, os valores de y são negativos, né? Se você quiser, mas por que você não pode fazer ele positivo? Pode. É verdade, é só inverter o papel. Exatamente. Veja bem. Quando você pode orientar da maneira que você preferir, né?
Realmente a gente tem essa arbitrariedade. Se você disser que o seu Y é positivo para baixo, a sua gravidade é positiva. Né? Se você disser que o seu Y é positivo para cima, sua gravidade é negativa. É só uma questão de convenção. Tá? Na verdade, se você fizer negativo e manter negativo, pode até ser chato mais tarde, na hora de fazer um gráfico. Né? Tudo bem, façam como vocês quiserem. É sempre conveniente, já que não é algo que nunca vai ser negativo e positivo ao mesmo tempo, é algo que não muda o sinal, né? Porque se ele está caindo, ele começou de 0, vai estar sempre negativo, ou se você acha que para baixo o Y aumenta, se ele está caindo, vai ser sempre positivo. Ele não vai passar do negativo para o positivo. Ele vai ter sempre o mesmo sinal. Então, no caso desse, é interessante você manter o sinal positivo, já que ele é arbitrário. Entendi. Muito obrigado, professor. Então, é isso, né? Vocês conseguiram, então, aí tem o meu e-mail, tem o endereço do Moodle. Tá? Eu queria também mostrar uma coisa para vocês já começarem aí olhando também. Nós vamos começar, em breve, essa parte de estática. Tá? Aqui são experimentos simulados mesmo, são simulações. Você vê que o que a gente está fazendo agora não é uma simulação. Não é uma simulação. Mas esses daqui, em estática, são simulações. Dê uma olhada. Eles envolvem equilíbrio de um corpo. Tá? O equilíbrio das forças que atuam sobre um ponto, né? Que é a primeira lei de Newton. E o equilíbrio rotacional, ou seja, não apenas as forças que atuam sobre um corpo devem somar 0, mas também o torque dessas forças, né? A soma de todos os torques também deve ser 0. E onde a gente verifica esse princípio é na balança de braços. Tá? Ambos são simuladores, já vão dando uma olhadinha, tá? Para irem já se adiantando, é sempre bom. Ok? Alguma pergunta? Diga, Lana. Aquela tabela que o senhor mostrou com a variância, a média, a gente vai preencher também com esses dados de X e Y, né? Usando como referência. Vocês vão usar eles. Na verdade, vocês vão fazer depois tabelas para isso. Só que vocês vão fazer a tabela já usando as fórmulas, né? Sim. Do Excel. Tá? Mas a planilha que eu mostro para vocês no ambiente, né? Essas planilhas aqui, média de uma medida, estatística da medida 1, estatística da medida 2, elas têm o resumo de como se fazem esses cálculos. E eu também vou colocar esse texto que eu estava apresentando para vocês. Tá? Esse texto também vai estar aqui. Tá? Esse texto, na verdade, o resumo desse texto é a planilha estatística 1, estatística da medida 1. Ô, Felipe da Silva Oliveira, respondendo a chamada atrasado. A gente está aqui com um bloco de notas, né? Não, é o chat, né? No chat, ou no bloco de notas, como foi, pessoal? É no bloco de notas, é no chat, né? Que vocês estão colocando a frequência, né? Isso, professor. Beleza. Então é isso. Quem ainda não tiver colocado, por favor, coloque. E vamos terminando por aqui, né? Mais alguma coisa? Se tiverem mais alguma pergunta, é que também já está passando a hora. Então, alguns de vocês talvez ainda tenham outra aula. Né? Então. Professor, só tirando, o senhor vai deixar essa gravação disponível em algum local? Vou deixar no próprio Moodle. Tá certo. Valeu, obrigado. Tá bom? Ok. Então, eu já estou gravando? Tchau. Tchau, professor. Tchau. Até a próxima
Até 2 semanas. Até 2 semanas. Obrigada pela aula. Eu que agradeço a presença de vocês. Qualquer coisa, se comuniquem comigo, tá? Tchau. Professor, rapidinho, para tirar dúvida com o senhor, é pelo Moodle mesmo ou mandando no e-mail? Não entendi. Para tirar dúvida com o senhor, é pelo Moodle mesmo ou manda no e-mail? Por e-mail, mande um e-mail que eu lhe respondo. Certo. Você pode mandar o e-mail também pelo Moodle. Ah, certo. Ou diretamente para o meu endereço que eu deixei aí.